Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, segunda-feira, dia 13/6/2022, mais uma segunda-feira do mês de junho. Hoje, dia festivo para nós, pois comemoramos a festa de Santo Antônio de Pádua, o santo de todo o mundo. E neste podcast nós iremos ouvir também um pouco sobre a história de Santo Antônio. Para iniciarmos então o nosso podcast de hoje, nós iremos meditar o capítulo 9 do livro Imitação de Cristo, com o tema Tudo se deve referir a Deus como ao fim último. Jesus: Filho, eu devo ser o teu supremo e último fim, se desejas ser verdadeiramente feliz. Esta intenção purifica teu coração, tantas vezes apegado desregradamente a si mesmo e às criaturas. Porque se alguma coisa te busca a ti mesmo, logo desfaleces e afrouxas. Refere, pois, tudo a mim, principalmente porque eu sou quem te deu tudo. Considera todos os bens como dinâmicos do sumo bem, e por isso refere tudo a mim como sua origem. De mim, como de fonte de vida, tiram água viva o pequeno e o grande, o rico e o pobre. E os que me servem voluntária e livremente receberão graça sobre graça. Mas quem fora de mim quiser glorificar-se ou deleitar-se em algum bem particular, jamais poderá afirmar-se na verdadeira alegria. Nem se lhe dilatará o coração, mas sempre andará perturbado e angustiado de mil maneiras. Não te atribuas, pois, bem algum, nem a pessoa alguma atribuas virtude, mas refere tudo a Deus, sem o qual nada tem um homem. Eu te dei tudo e quero tudo reaver, e com estritor rigor exijo as devidas ações de graças. E esta a verdade que afugenta toda a vanglória. E se entrar em teu coração a graça celestial e a verdadeira caridade, não sentirá mais inveja alguma, nem aperto de coração, nem haverá mais algum lugar para o amor próprio, porque tudo vence a divina caridade e multiplica as forças da alma. Se és verdadeiramente sábio, só em mim te alegrarás e porás a tua confiança, porque ninguém é bom senão Deus. Só Ele cumpre. Seja louvado e bendito em tudo, acima de todas as coisas. Hoje nós estamos refletindo esta meditação que muito nos ajuda a entender que tudo que somos, tudo que temos, tudo que recebemos de graça em nossa vida vem de Deus. A verdadeira alegria, o verdadeiro amor vem de Deus, que deve ser o nosso primeiro amor. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como aprendemos lá na nossa catequese, com os mandamentos da lei de Deus, com aquilo que Deus deixou para nós. Por isso, eu não posso colocar nada acima de Deus. Nem eu mesmo. Quem sou eu para estar acima de Deus? Um pobre mortal. Devo glorificar, dar graças e sempre louvar ao meu Senhor, ao meu Criador. E nunca pensar que sou autossuficiente, que tudo posso conseguir sozinho ou sozinha.
que Deus não existe, que esta graça não irei receber, jamais devo pensar desta forma. Como nos diz aqui, aquele que tem um bom coração, que pratica o bem, que consegue enxergar a graça de Deus em todas as coisas e nos pequenos detalhes, esse sim é uma pessoa feliz, que não sente inveja, que não tem aquele sentimento ruim, que o seu coração não fica pesado e nem apertado, porque Deus mora em você. E por isso, quando essas coisas querem chegar até nós para nos abater, não consegue, porque Deus está na frente como nosso escudo, nos protegendo de todas essas coisas ruins. Por isso, glorifique ao Senhor, adore ao nosso Senhor, pois só Ele é que merece, só Ele que é digno de louvor de todas as coisas, e que Ele sempre esteja acima de todas as coisas. E tudo que eu for fazer, tudo que eu for pensar, que eu peça a Deus, aquela luz divina para me orientar no meu caminho. Que eu peça à Santíssima Trindade, a qual celebramos neste domingo que passou, para que eu possa saber discernir as coisas, ouvir o próximo e tirar toda aquela impureza do nosso coração, para que eu possa cada vez mais seguir a Jesus, como Ele nos pede. E a exemplo de seguir Jesus, hoje a nossa igreja celebra a festa de Santo Antônio de Pádua. E nós iremos ouvir um pouco sobre a história desse santo. Em 13 de junho, a igreja celebra a festa de um dos santos mais conhecidos e venerados no mundo, Santo Antônio de Pádua, também chamado Santo Antônio de Lisboa, cidade onde nasceu, e que, segundo a tradição, é invocado para encontrar objetos perdidos, o que se deve a um problema que teve com um noviço, e ainda com o santo como santo casamenteiro, devido à ajuda dada a uma jovem pobre. Foi declarado doutor da igreja por Pio XII em 1946, ficando conhecido como doutor do Evangelho. Santo Antônio nasceu em Portugal em 1195, em uma família nobre. Desde criança, consagrou-se à Santíssima Virgem. Em sua juventude, foi atacado por paixões sensuais, mas com a ajuda de Deus as dominou, encontrando sua força nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Foi admitido nos franciscanos no início de 1221, participando em Assis do capítulo geral da ordem deste ano, e mais tarde foi enviado para pregar em várias cidades, obtendo um grande êxito na conversão dos hereges. Como as pessoas procuravam estar perto dele e alguns arrancavam pedaços de seu hábito, foi designado um grupo de homens para protegê-lo após os sermões. Às vezes pregava em praças e mercados. Bastava sua presença para que os pecadores caíssem de joelhos a seus pés. Mudou-se de Pádua, onde havia trabalhado anteriormente, denunciou o combate, o vício da úlcera, mas gradualmente a saúde de Santo Antônio foi se deteriorando e se retirou para descansar na floresta. Sentindo que sua vida estava chegando ao fim, pediu para voltar para Pádua, mas só chegou aos limites da cidade. E em 13 de junho de 1231, recebeu os últimos sacramentos, entoou um canto à Virgem e, antes de partir para a casa do Pai, disse sorrindo: "Vejo vindo nosso Senhor." Foi canonizado pelo Papa Gregório IV sem que tivesse transcorrido 1 ano de sua morte e foi declarado doutor pelo Papa Pio XII. Um homem desafiou Santo Antônio a provar que Jesus estava na Eucaristia e deixou sem comer por 3 dias sua mula. Levou o animal ao templo e mostrou-lhe um pasto fresco, mas a mula escolheu ir com o santo que estava ao lado com uma hóstia consagrada e ajoelhou-se. Santo casamenteiro e dos objetos perdidos.
Muitos fiéis recorrem a Santo Antônio quando querem encontrar um marido ou uma esposa. Segundo consta o título de santo casamenteiro, se deve a um episódio no qual uma jovem pobre teria pedido a bênção do então Frei Antônio, porque não conseguia realizar o casamento por causa da baixa condição financeira de sua família, a qual não teria dinheiro para pagar o dote, as vestimentas e o enxoval. O Frei abençoou a moça e pediu que confiasse. Passando alguns dias, a mulher recebeu tudo o que precisava e conseguiu se casar. Além disso, o santo é invocado para encontrar objetos perdidos. Talvez porque certo dia um noviço fugiu do convento com um saltério que ele usava. Santo Antônio orou para recuperar o seu livro e o noviço se viu diante de uma aparição terrível e ameaçadora que o obrigou a regressar e devolver o que roubou. Dizem-se também que, em uma ocasião, enquanto orava, apareceu-lhe um menino Jesus e o santo segurou em seus braços e, por essa razão, até hoje é representado sustentando o menino Deus. Santo Antônio é patrono das mulheres estéreis, dos pobres, dos viajantes, dos pedreiros, dos padeiros, entre outros. Devido à sua caridade com os pobres, com frequência se representa Santo Antônio oferecendo pão a indigentes. Santo Antônio também é considerado um dos doutores da Igreja, sendo chamado de doutor do Evangelho pela riqueza da sua pregação. Que linda a história de Santo Antônio, não é mesmo? Será que você conhecia todos esses fatos que marcaram a história desse santo? É claro que já ouvimos falar muitas vezes que Santo Antônio é o santo casamenteiro, e quantas simpatias não fazem com esse santo, não é mesmo? E também é interessante ressaltar que Santo Antônio também é um santo que, quando invocado, nos ajuda a encontrar objetos perdidos. Então lembre-se disso. Quando precisar encontrar algum objeto, peça a intercessão de Santo Antônio para que você consiga encontrá-lo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, falando sobre o quanto devemos amar ao nosso Senhor Jesus, sempre amando a Deus sobre todas as coisas, e nunca esquecer que somente Ele deve receber o nosso amor total. Não devemos confiar a outra pessoa, somente a Deus. Ele que conhece cada um de nós, Ele que cuida de nós. É claro que devemos ter carinho com aqueles que estão ao nosso redor, mas lembre-se, nosso amor verdadeiro, nosso primeiro amor, me lembro bem que a minha catequista sempre dizia que o nosso primeiro amor deve ser Jesus. Então leve isso para a sua vida, assim como eu levo para a minha, e nunca me esqueço disso que ela me falou. E que neste dia abençoado, pedimos a intercessão de Santo Antônio sobre todos nós, para que possamos, pelo menos, ser um pouquinho do que ele foi, levando a palavra de Deus a todos os lugares. Grande abraço a todos vocês, ótima e abençoada semana, e eu te espero na quarta-feira para o nosso próximo encontro. Mas para isso, vamos fazer o nosso compromisso, curtir, comentar e compartilhar esse podcast de hoje com uma pessoa muito especial para você. Grande abraço, saúde e paz.